Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de anatomia. Vamos aqui falar sobre o nosso sistema esquelético, né? Que é o nosso sistema de sustentação. Nós podemos ver aqui na figura que nós temos aqui o nosso esqueleto, certo? Nosso sistema esquelético. Então, nós podemos ver aí que ele é dividido aí em vários pontos, né? Nós temos aí ao todo 205 ossos, sendo esses aí que estão nomeados os mais importantes, né? Nós temos aí o crânio, que é importantíssimo, que é onde vai guardar o nosso encéfalo, que controla todas as nossas atividades. Nós temos aí o maxilar, que é importantíssimo no processo de mastigação dos alimentos, né? Ajuda na nossa alimentação. Nós temos a mandíbula também, certo? Fazendo pressão aí para poder fazer corte de determinados alimentos. Nós temos nossa clavícula, que é importantíssima para esses nossos membros superiores. Nós temos a escápula, certo? Nós temos as costelas aqui que são várias. Nós temos aí a importância de proteção dos órgãos. Então, as costelas, basicamente, ela vai fazer a nossa proteção dos nossos órgãos. Na verdade, quando a gente fala de sistema esquelético, nós vamos ter três funções básicas, né? Nós vamos ter a primeira função, a sustentação. Então, nosso esqueleto ele tem essa função de dar sustentação para o nosso organismo. Isso é essencial, porque senão a gente não conseguiria realizar diversas tarefas. Então, esse esqueleto garante essa rigidez do nosso corpo, certo? Ao mesmo tempo, é flexível, consegue ser flexível por causa das articulações, correto? Então, a primeira função seria isso, a função da sustentação, que é primordial para o nosso organismo. Depois a gente pode falar da função de proteção, né? Então, como vocês podem ver, a gente já falou do crânio. O crânio ele vai guardar, abrigar dentro o nosso encéfalo e outros órgãos, correto? Mas principalmente o encéfalo. E o encéfalo ele vai, como eu falei anteriormente, vai coordenar todas as funções do nosso corpo, certo? Fazendo isso, ele é importantíssimo para o nosso organismo, lá que vai ter aprendizagem, né? Lá que vai perceber os estímulos e mandar estímulos, então ele é importantíssimo. Então o crânio ele vem para proteger esse órgão que é tão importante, assim como os outros também. Nós temos as costelas aqui, que também serve para proteção, e ela serve protegendo, por exemplo, o coração, nós temos aqui os pulmões, que são órgãos bem sensíveis e que precisam ser protegidos, e outros órgãos que a gente tem, que a costela faz o processo de proteção, correto? Então, a gente tem aqui também nos mostrando que a gente tem as costelas também fazendo a proteção de alguns órgãos que são considerados frágeis e essenciais para o nosso corpo. E a gente tem o resto do esqueleto que acaba não tendo um processo de proteção, mas porque não tem órgão que seja vital, né? Que são a questão dos membros, correto? Mas, basicamente, a segunda função do esqueleto seria a parte da proteção. E uma terceira função, que também é muito importante, seria a produção de sangue. Então, o esqueleto tem também por função produzir sangue. O nosso sangue, basicamente, ele é produzido dentro dos nossos ossos, né? A gente acha muita gente acha que não, mas o nosso sangue é produzido nos ossos. Nós temos aqui, principalmente os ossos longos e chatos, né? Então, nós temos aqui o fêmur, por exemplo, é um osso longo, é o maior osso do corpo do ser humano. Então, dentro desse osso, né, na parte esponjosa, a gente tem a produção de sangue, na medula óssea vermelha. Porque, na verdade, nós temos dois tipos de medula. Medula óssea
amarela e medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela vai estar relacionada à produção de sangue. Então, lá é que ocorre a produção de sangue, certo? Então, nessa região lá interna do osso, como eu falei, principalmente os chatos e os longos, nós temos a produção de células, que essas células são aquelas células primordiais, certo? Que conseguem se dividir, dar origem a outras células sanguíneas. Que tipo de célula é essa? Porque nosso corpo não é que nem o corpo de outros animais, como por exemplo da ave, que tem as células sanguíneas, e nessas células sanguíneas elas são nucleadas e elas se dividem, e quando se divide dá origem a outra célula. O sangue que está correndo nos nossos vasos sanguíneos, eles não têm essa capacidade dessas células sanguíneas que já estão correndo nos vasos se dividirem e dar origem a outras células. Na verdade, essas células que já estão na corrente sanguínea, elas são anucleadas, como eu falei. Então, elas não têm capacidade de divisão, porque a gente sabe que, na verdade, quem controla todas as funções do organismo é o núcleo da célula. Se ela não tem núcleo, ela não consegue se reproduzir, ela não consegue se duplicar. Por quê? Principalmente porque, por exemplo, não tem material genético. A gente sabe que o material genético da célula, que é o DNA, ele está contido no núcleo, correto? Nas bactérias, por exemplo, que é o C, ele está disperso, mas a gente tem que ter o material genético. E então não se encontra esse material genético lá disponível para poder fazer esse núcleo, para poder fazer essa divisão, correto? Então o núcleo é importantíssimo nesse sentido. E a gente tem em alguns animais células nucleadas, que é o caso, por exemplo, das aves, mas a nossa não. Mas as nossas células já nascem sem núcleo, porque de onde elas originam? Elas originam de as células jovens chamadas eritroblastos. Essas células, né, chamadas eritroblastos, elas são células sanguíneas que possuem núcleo e elas estão nessa região aí do osso que a gente falou, né, região externa do osso, e a partir dessa célula eritroblasto que ela vai se transformar lá na última célula, que é chamada de eritrócito, que já perdeu todo o núcleo. Pode ser chamada também de hemácia. Então, ela passa por um processo de diferenciação até perder todo o núcleo e então ser colocada à disposição na corrente sanguínea para fazer esse processo de distribuir os gases e os nutrientes. Os gases vai fazer a distribuição dos gases. Os nutrientes também vão fluir pelo sangue, mas não é estritamente pela hemácia, né? Vai ser pelo plasma do sangue, correto? Então, nós temos isso. E por que ela perde esse núcleo? Ela perde o núcleo para poder abrigar maior quantidade de hemoglobina, e quanto mais hemoglobina ela tiver no interior da hemácia ou do eritrócito, ela vai ter uma capacidade maior de conduzir, de transportar o gás oxigênio e o gás carbônico, que são os gases que a gente consegue transportar durante o processo de respiração. Lembrando, respiração inspira, o gás adentra o corpo e expira para fora. Tudo isso é chamado de respiração. Então, basicamente é isso. A célula ela tem núcleo, é hemácia, lá no interior do osso, ela passa por esse processo de diferenciação, tá? Que leva em torno de 8 dias, e aí a gente libera isso na corrente sanguínea, né? Existe o osso aqui que a gente já deve ter visto, que é muito importante, que o pessoal chama aí mais vulgarmente o osso da bacia, né? Que é o osso onde a gente vai tirar a medula óssea vermelha, né? Que é justamente essas células sanguíneas, essas células que a gente já falou, que tem núcleo, e essas células é que vão conseguir se dividir para poder formar outras células. Então, a gente consegue encontrar facilmente nessa região, correto? Então, é por isso que se tira as células sanguíneas dessa região e não da corrente sanguínea, que seria mais fácil, mas é porque a da corrente sanguínea não tem essa capacidade de fazer o processo de replicação. Tudo bem? Então, por aqui está aqui as 3 funções do esqueleto. Primeiro, sustentação. Segundo, proteção de órgão. Terceiro,
produção de sangue. Claro que ele tem outras funções, mas essas são as principais. Então, aqui, continuando, a gente tem, né, as costelas tendo essa importância aqui na proteção e é fundamental. Nós temos o fêmur aqui que nós já falamos, né, na produção de sangue, os ossos longos e os chatos têm essa capacidade, certo? O sacro, que é essa região aqui da base da coluna, aqui na região lombar da coluna, correto? Nós temos o pubis, essa região aqui. Por isso que a gente fala aqui pelo pubiano, né? Porque é na região aí onde geralmente origina a vagina e o pênis. Aí chama pelo pubiano, tanto homem quanto mulher tem essa região do pelo pubiano, né? Nós temos a tíbia, que é essa mais interna, e a fíbula mais externa, certo? Nós temos a patela, que é essa região aqui da articulação, né? Que algumas pessoas chamam de bolacha do joelho, né? Então a patela aqui, ela é está na junção, nessa articulação do fêmur e a tíbia e a fíbula, correto? Nós temos o taço, que são esse osso aqui, na verdade, esse osso maior aqui da base do pé, e o metatarso, que já é da região mais afastada aqui da articulação, e as falanges mais ainda, né? As falanges vão formar aí os dedos. Então, nós temos aí esses ossos sendo importantíssimos para a formação dos nossos pés. Nós temos o húmero, né, do nosso braço, externo aqui, que está na frente, que vai proteger, por exemplo, o nosso coração, né? Então, ele é importantíssimo na questão da proteção. Nós temos aqui, né, a una, que vai estar no nosso antebraço, o rádio, certo? A gente tem também o carpo, metacarpo e as falanges. Então, aqui na mão é carpo e no pé é taço, né? Aí depois do carpo na mão, metacarpo, que é, vamos dizer assim, na palma da mão, aqui na região onde você chama a palma da mão, e as falanges são dos dedos. Então, a gente tem as falanges nos dedos e as falanges nos pés, correto? Então, nós temos falange distal, proximal, certo? Então, são as falanges que a gente tem na nossa região da mão e na região do pé. E tudo isso é importantíssimo, né? As falanges vai dar essa flexibilidade da gente poder ter essa flexibilidade com os dedos para a gente agarrar, segurar alguma coisa. E isso nos garante aí uma movimentação grande, né? Que a gente pode realizar. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura do nosso esqueleto. Nós temos aí, como eu falei, 205 ossos. O interessante é que quando a gente ainda um embrião, certo? Ou até mesmo uma criança recém-nascida, nós temos um número maior de ossos. Um embrião, em média, tem 300 ossos. E à medida que o tempo vai passando, esses ossos vão se fundir para formar um único osso. Então, nós temos essa capacidade que o corpo tem de ter essa junção dos ossos à medida que a gente vai crescendo. Isso acontece porque, por exemplo, o osso da cabeça, né? A cabeça não pode ser muito rígida na hora do parto, ela tem que ter uma flexibilidade. Então, isso vai garantir essa facilitação na hora do parto, a gente vai ver isso posteriormente. A gente pode estar aqui lendo esse pequeno texto, fala assim: além da sustentação do corpo, o esqueleto protege os órgãos internos e fornece pontos de apoio para a fixação dos músculos. Ele constitui-se de peças ósseas. Ao todo, 208 ossos no indivíduo adulto e cartilaginosos, articuladas, que formam um sistema de alavancas e movimentadas pelo músculo. O esqueleto humano pode ser dividido em duas partes: esqueleto axial, formado pela caixa craniana, colunar, vertebral, caixa torácica, certo? Então, nós temos aqui e o esqueleto apendicular, compreende a cintura, escápula, formada pelas escápulas e clavículas, cintura pélvica, formada pelos ossos iliáticos da bacia, e o esqueleto
dos membros superiores, anteriores, inferiores ou posteriores, correto? Então, nós temos basicamente o esqueleto dividido nesses dois tipos, que é o axial, e como a gente já viu aqui, que é o crânio, e a nossa coluna vertebral e a caixa torácica, que é dessa estrutura aqui para cima, tudo isso aqui que eu estou marcando. E nós temos o esqueleto apendicular, que seriam os membros superiores e os membros inferiores, correto? Então, nós temos aqui, a gente pode perceber que no esqueleto axial, nós temos a maior parte dos órgãos. Na verdade, basicamente todos os órgãos do corpo, eles estão nessa estrutura do esqueleto axial, né? A gente vê aí que nós vamos ter nossos encéfalos, coração, pulmões, fígado, os rins. Então, nós percebemos que o esqueleto axial tem uma importância muito grande dentro do nosso sistema esquelético, porque lá é que vai abrigar praticamente aí na verdade, todos os órgãos do corpo vão estar dentro do nosso esqueleto axial, certo? E por isso a gente tem que ter um cuidado maior quando você sofre uma lesão, que seja ela de arma branca, né, ou de outra arma. Nós sabemos que a lesão nessa parte do esqueleto axial, ela é uma lesão que pode causar problemas sérios e levar o indivíduo à morte, correto? Porque essa região aqui, como eu falei para vocês, vai abrigar a maioria dos órgãos importantes do corpo, né? Na verdade, vai abrigar todos os órgãos que são importantes no corpo, né? Como eu falei para vocês, o coração é fundamental, vai estar aí, os pulmões também, os rins, o fígado, né? Nosso intestino, principalmente o nosso encéfalo nessa parte craniana, e a parte craniana também está nesse esqueleto que a gente chama de axial, correto? Então, nós podemos perceber que é de fundamental importância os órgãos que estão no esqueleto axial, e sem ele, né, o ser humano não consegue sobreviver. E por isso a gente tem que ter um cuidado maior com essa região. Por isso que a gente geralmente tem uma proteção maior para essa região aí axial, quando se fala de proteger o nosso corpo, correto? Por exemplo, um exemplo aqui básico de uma profissão que é arriscada, mas se tem que proteger essa região, né? Os policiais, né, do grupo de elite, ou qualquer policial, principalmente do grupo de elite, usam capacete e colete, né? Os outros, basicamente, colete. Porque eles estão protegendo justamente essa parte do esqueleto axial. Porque eles sabem que se eles sofrerem alguma lesão nos membros superiores e inferiores, não é tão grave quanto sofrer uma lesão nessas regiões aqui, né? Então, eles podem sobreviver facilmente tendo uma lesão nos membros. É claro que vai depender muito da lesão e do socorro, porque se for atingir uma região do esqueleto apendicular, que é os membros, e fazer o rompimento de uma artéria, por exemplo, do inferior femoral, né, pode ter uma hemorragia séria e levar à morte. Mas, de modo geral, essa parte aqui ela é muito mais sensível e tem esses órgãos que são importantíssimos e o ser humano não consegue sobreviver sem eles. Então, tem que ter um cuidado muito grande com o nosso esqueleto axial, que é aqui basicamente que funciona praticamente todo o nosso metabolismo acontece nessa região, correto? Não querem dizer que o apendicular não é importante, porque o apendicular vai ter uma importância grande, né? Principalmente no movimento. Ele vai dizer assim, apendicular compreende a cintura escapular, que é essa região aqui, né? E formado pelas escápulas e clavículas. Então, nós temos as clavículas aqui, certo? E a escápula. Então, essa região aqui é importantíssima, correto? Além disso, a cintura pélvica, que é essa aqui, né? Então, nós temos aqui a parte da clavícula e escápula, essa cintura escapular, e nós temos a outra cintura, que é a cintura pélvica, correto? Então, nós temos essas duas regiões aí, que são importantíssimas, elas são base, né? E a gente sabe que é a base dos membros, onde vai ficar, por exemplo, cintura pélvica, vai ter a base do membro inferior e a cintura escapular, a base do membro superior, que são os nossos braços.
Então, se a gente perceber, é importantíssimo nesse sentido, de abrigar, né, de dar origem e ligar os membros ao nosso esqueleto axial, certo? E nós sabemos que nossos membros inferiores e superiores, eles são importantíssimos. E, por exemplo, os membros inferiores é que vão fazer com que a gente se locomova. E a gente pode até usar também os membros superiores, se não tiver os inferiores, para se locomover, né? Com um pouco mais de dificuldade, mas se usa. Mas os membros superiores estão mais relacionados à nossa questão de manipular ferramentas, né? Ou poder escalar alguma coisa, subir alguma coisa, dar essa flexibilidade para o corpo e até para fazer nosso equilíbrio. A gente vê que quando a gente anda, a gente balança os braços ou corre para equilibrar o movimento do corpo para que você possa ter esse equilíbrio e não cair na hora de um movimento brusco ou até mesmo se segurar, né, e subir alguma coisa. Então, esse esqueleto é fundamental para a nossa vida. A gente sabe que uma pessoa, quando perde os movimentos aí inferior, superior, ou superior inferior, a vida complica, né? Porque basicamente você perde toda a sua autonomia, certo? E aí esses membros, eles vêm justamente nos ajudar a fazer essa interação e fazer com que você tenha essa liberdade de se movimentar e ser independente nas tarefas do dia a dia, né? Na tarefa aí do seu trabalho. Então, ele é fundamental para isso. Não que a pessoa que perca a movimentação desses membros não possa fazer nada, né? Ou então perder só do membro superior, perder só do inferior. A gente tem como, mas na verdade, quando você perde aqui, ó, do membro superior, quando a lesão é aqui na região da parte torácica, certo? Nós temos aí um problema aqui na parte aqui de baixo dos membros, né? Você geralmente não consegue sentir esses membros inferiores, né? Porque a nossa coluna ele é muito grande. Então nós temos a cervical, a região, a lombar, essa é outra região aqui mais embaixo, certo? Então quando você tem uma fratura na cervical, aí o problema é sério, porque a partir daqui, então a conexão do encéfalo não passa pelos neurônios, a informação, né? Ela é interrompida. Então você perde a informação e o comando dos membros superiores e inferiores. Então você não consegue transmitir a informação e você não consegue também, além de transmitir a informação, você não consegue receber essa informação. Então nós temos aqui importantíssima essa função de fazer com que você consiga receber e mandar estímulo. É isso que faz com que o indivíduo seja mais independente, correto? Então, é importantíssimo tanto o esqueleto axial como a apendicular. Mas, como eu falei, o axial tem maior número de órgãos importantes no corpo, certo? Nós temos aqui na próxima imagem uma imagem do nosso crânio, certo? Nós vamos dar uma lida aqui para a gente ver algumas coisas, algumas características. Observação. Primeiro, no caso do osso esfenóide, existe uma depressão denominada de sela turca, onde se encontra uma das menores e mais importantes glândulas do corpo humano, a hipófise do centro geométrico do crânio, segundo a fontanela ou moleira, é o nome dado à região de alta e mediana na cabeça da criança, que facilita a passagem do mesmo canal, portanto, após o nascimento será substituído o osso. Então aqui a gente fala a questão da moleira, né, gente? Nós temos aquela região da moleira, que é a região onde tem uma abertura que os ossos aí não vão estar encaixados. Essa região é importante, como se fala aqui, na hora do parto. Então, na hora do parto é importante que esteja essa região para facilitar a criança sair do interior da mãe, né? Passar ali, se for um parto normal, pela vagina, sem maiores problemas, porque a cabeça ela tem um ângulo, né? Uma estrutura grande, né? Se a gente for ver a circunferência, ela não é tão pequena. Então, para poder facilitar isso, existe isso
E ao longo do tempo que a criança vai crescendo, essa região vai sendo preenchida pelo osso, né? E aí lá pelos 7, 8 anos a moleira, como se fala, fechou, certo? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, a gente continua na próxima aula, certo? Tudo bem?